Graça e paz. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor venha nos dar um dia abençoado mais uma vez na sua presença. A Bíblia diz no livro de 2 Samuel, capítulo 24. E olhou Araúna, versículo 20. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 20. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se ante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aqui os bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor o meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira de Araúna, os bois, por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém. Eu quero também deixar a leitura do livro de Joel, no capítulo 2, versículo 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, vinho e azeite. E restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o lagar e o pulgão, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será humilhado, nem envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor, o vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Versículo 24 do capítulo 2 de Joel, vou ler de novo. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho, mosto, de óleo e azeite, ou azeite. Então vamos lá. Vou explicar rapidamente para vocês esses dois textos.
onde nós nos encontramos lá em 2 Samuel capítulo 24 e Joel capítulo 2, versículo 24. Nos tempos do Antigo Testamento, o povo de Israel costumava construir no topo das colinas, numa das colinas mais convenientes da cidade, num ponto assim fácil de ter acesso e alto, um lugar que pudesse malhar o trigo. Por quê? Porque naquele lugar alto era um lugar propício para que recebesse mais vento e fizesse a seleção do trigo e da palha. Então, geralmente, nesse lugar, que ele era de uma forma circular, com cerca mais ou menos de 20 metros de largura, ele tinha um muro com cerca de meio metro de muro que cercava esse local. A sua base era uma base muito sólida, porque ali eles colocavam uma prancha de madeira com dentes de ferro ou de pedra que eram puxadas por gado ou jumento. Para quê? Para fazer a trilhagem da palha e do trigo, da semente, para separar os grãos. Então, um animal que trabalhasse na eira, ele tinha o direito de comer à vontade enquanto estivesse executando o seu trabalho. Deuteronômio 25, versículo 4, está escrito: não amordaçem o boi enquanto está debulhando o cereal. Então, está escrito até no Novo Testamento em Coríntios, ele tem direito de comer enquanto trabalha. Então o boi comia livremente, e após ter então se trilhado, os grãos agora são isolados. Como? Com a ajuda de um tridente. Vocês se lembram? Aquele garfo com 3 pontas ou 4 que jogava para cima. Então isso é um tridente que eles utilizavam para separar o trigo da palha. Então eles jogavam os grãos para o alto, para cima. A brisa soprava naquele lugar, na colina, tinha muito vento em cima da colina, então a brisa que soprasse lançava a palha para fora e o trigo caía dentro da eira. Então lembra, a eira era uma forma arredondada, com 20 metros de largura, no meio ficava então uma tábua ali com a base forte que era girada pelos animais, e ali eles iam então fazendo aquela separação do trigo e da palha. O vento batia, quando eles jogavam para cima o trigo com a palha, o vento lançava a palha para fora do muro e dentro caía só o trigo. Então fazia separação. Então essa eira, com isso, ela tinha duas finalidades. A primeira era separar o trigo da palha. Essa era uma das principais. A segunda era servir de tribunal de julgamento das pessoas da aldeia. Pois quando alguém cometia alguma coisa passível de julgamento, os anciãos da cidade sentavam-se defronte uns dos outros na eira, porque ficavam num lugar destacado na colina, e julgavam a causa. Vocês se lembram que Débora julgava Israel em cima das palmeiras, em cima da colina, debaixo das palmeiras? Ali havia uma eira. A história. Então, além de servir para a realização de julgamentos e de separar o trigo da palha, a eira também teve outra grande importância com o tempo, no futuro. Por quê? Porque essa história aqui de 2 Samuel, quando então Davi, ele, pelas condições de pecado de Israel, sentiu que precisava fazer uma contagem do povo, dos soldados. Entrou aquele espírito de Nabucodonosor em Davi nessa hora aqui. Essa grande Israel foi eu que conquistei. Esse povo aqui é meu. Eu sou o melhor exército. Eu sou o povo mais forte. Aí ele sentiu que era tudo ele que estava conseguindo. Chamou então o general Joabe, que era seu parente, e disse para ele: enumera os soldados aqui de Israel. Quero saber quantos que eu tenho aqui. Joabe até falou para ele. Joabe não era muito crente não, mas falou para ele: Davi, eu acho melhor você deixar o Senhor que multiplique o povo como ele tem feito, do que fazer tal coisa. É melhor você não fazer isso não. Era o conselho de Joabe. Mas a Bíblia diz lá em 2 Samuel 24, no versículo 8, se não me engano, que prevaleceu a palavra de Davi. Então aí Joabe saiu para enumerar o povo, de Dan até Berseba, e contou em todo o território de Israel os homens que empunhavam as espadas.
E ele fez uma contagem e descobriu que os que carregavam a espada no território de Israel eram 800.000 homens. Trouxe o relatório. Os que carregavam a espada na região de Judá, 500.000 homens. Trouxe para Davi. Colocou diante de Davi. Aí Davi, ele olhou aquilo e falou: nossa, eu tenho 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. Então eu tenho um exército poderoso. Só que enquanto ele estava se ensoberbecendo com essa contagem, logo veio diante dele aquele sentimento de culpa. Ele viu que estava fazendo alguma coisa errada. Aí foi quando então Davi pediu perdão a Deus pela iniquidade que ele havia cometido. Só que já era tarde. Esse procedimento de Davi causou em Deus agora uma consequência para Israel. Então o Senhor começou a lançar a sua mão para o povo de Israel. Primeiro ele chamou o profeta Gade e falou para ele: fala com Davi e pergunta para ele se o que ele fez está certo. Quando ele reconhecer a miséria que ele fez, oferece para ele 3 escolhas. Dá a ele o direito de escolher uma delas. E o que ele escolher, assim eu vou fazer. Gade então procurou a Davi, e a Bíblia diz que Davi, ao se levantar, logo encontrou o profeta, e o profeta perguntou para ele: olha, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que o Senhor te faça. Então Gade diz: queres 7 anos de fome que venham sobre essa terra? Segunda, preferes 3 meses de fuga diante dos teus inimigos, que eles te persigam? Ou a terceira, 3 dias que haja peste na sua terra e mate o povo? Diz aí a tua resposta. Então Davi, ao ouvir aquelas 3 escolhas, que ele poderia escolher uma só, 3 oportunidades, escolher uma só, Davi então respondeu para Gade. Ele vendo que a mão do Senhor iria cair sobre a terra, então Davi disse: olha, eu peço-me que eu caia na mão do Senhor, pois eu sei que na mão do Senhor está a misericórdia, e o Senhor terá dó de mim, e o Senhor então vai ter misericórdia, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Então enviou o Senhor uma peste sobre Israel de manhã até o tempo determinado que assim havia feito, de Dan até Beceba, e morreram 70.000 homens do povo. Olha as consequências. Estendendo, pois, o anjo as suas mãos sobre Jerusalém para destruir, aí o Senhor, pelas lágrimas de Davi, teve compaixão, porque Davi disse: Senhor, que não caia este mal sobre o povo, mas que caia sobre mim e a minha casa, a minha família. Aí o Senhor teve misericórdia e disse: basta, retira a tua mão. Aí o anjo então parou de matar, mas estava sobre a eira de Araúna. Então Araúna era um jebuseu, e ele estava cuidando das suas coisas, estava malhando trigo. Mas quando o anjo estava por ali e ia destruir Jerusalém, porque a eira de Araúna, ela fica no topo de Jerusalém. Então quando ele ia acabar com Jerusalém, as lágrimas de Davi mexeu no coração do Senhor, e ele disse para o anjo: basta, não mate mais. Estava sobre a eira de Araúna. Aí vendo Davi, olha só, Deus deu a Davi o privilégio de ver o anjo ferindo o povo. Falou ele ao Senhor: oh Senhor, foi eu que pequei, essa iniquidade é minha, foi eu que fiz. O que é que essas ovelhas te fizeram? Tenha dó desse povo, seja sua mão contra mim e a casa do meu pai. Aí o Senhor teve dó. Aí Gade veio então a Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi saiu lá de baixo, porque o palácio ficava embaixo, a colina lá em cima. Davi sobe, conforme a palavra de Gade, que lhe havia orientado. E aí ele chegando lá em Araúna, ou seja, na colina, Araúna estava lá malhando trigo, vê Davi chegando e pergunta: o que é que o Senhor quer aqui na minha colina, meu rei? Davi diz: eu vim oferecer um sacrifício. Aí Araúna diz para ele assim: Senhor,
pode oferecer, a colina do Senhor está aqui, ó, até a madeira dos trilhos, pode pegar ela e fazer lenha. Os bois que estão ali também malhando, pode pegar os bois e oferecer em sacrifício, pode fazer o que o Senhor quiser aqui na eira. Aí Davi responde, eu acho isso aqui uma das partes mais lindas dessa história, quando Davi diz para Araúna, como eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor, holocaustos ao Senhor, que não me custe nada? Eu vou lhe pagar o preço devido e depois eu ofereço ao Senhor. Acho que deu para os irmãos entender um pouco disso, né? Davi comprou a eira, os bois por 50 siclos de prata, edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Aí sim, o Senhor se aplacou da ira que estava derramando sobre a terra e cessou o castigo sobre Israel. Oh, aleluia! Irmãos, nós nunca devemos oferecer nada ao Senhor que não nos custe nada. A nossa oferta, a nossa vida, a nossa labuta no meio dessa prova, nós devemos sempre estar nos sacrificando ao Senhor, oferecendo a Deus um sacrifício vivo, pois a nossa vida é um templo, a nossa vida tem um altar e nós devemos sempre pensar nisso. Não posso oferecer um sacrifício que não me custe nada. Muito bem. Aí Davi, naquele local, como havia comprado a eira de Araúna, ali ele guardou a eira e posteriormente o seu filho Salomão construiu o grande templo. O templo de Salomão foi construído na eira de Araúna. O templo foi construído na eira. Com isso, então, eu quero trazer esse templo na eira, com a sua simbologia, para os dias atuais. Primeiro, vamos separar os pontos aqui. Vamos separar os componentes da história. A eira é o local. Ela tinha uma muralha, baixinha, meio metro, de proteção. Então a eira significa nada mais do que a igreja, porque ali foi construído o templo. O templo foi colocado ali. Aí observam que a maior bênção que Deus nos dá em nossa vida é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E através disso decorrem-se para nós inúmeras bênçãos. Inúmeras bênçãos. A maior delas é a salvação. Então as bênçãos são incontáveis e Ele nos ama tanto que gosta de nos abençoar. E eu vou falar isso para você. Você tem que estar dentro da eira, dentro da igreja, no templo, na casa de Deus, porque é ali que está o lugar da nossa bênção. Pastor, mas agora nós não estamos tendo templo. Mas você é o templo. E quando as coisas voltarem ao normal, você vai receber inúmeras bênçãos que vai ser difícil de contar. Eu estou com saudade de ir para o templo. Você também está com saudade. Me deu muita vontade agora até de ser pastor de igreja, de dirigir igreja, porque eu estou com vontade de ir para a igreja. Eu quero estar na igreja, eu quero estar com as ovelhas. É gostoso você estar na igreja. Então vejam só alguns exemplos. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele mostrou a grandeza da igreja e demonstrou isso em 7 figuras diferentes, mas que juntas testificam da glória da igreja, a grandeza da igreja, o poder que nós podemos receber dentro da igreja. Primeiro, a igreja é um corpo. Efésios 1, 22 e 23. Cristo é o cabeça. Todos nós somos membros do corpo. Cristo é o cabeça. Segundo, em Efésios capítulo 2, 19, um reino. Então Cristo é o rei. Um reino tem muitas pessoas que trabalham. Tem os que trabalham na cozinha, tem os que trabalham na porta, tem os que trabalham no templo. Um reino tem os que trabalham no palácio, tem os que trabalham na corte. Um reino tem os soldados, tem os guerreiros, tem os vencedores. Um reino, ele possui muitas atividades. Você
você faz parte do reino e você tem a sua função no reino. Cristo é o rei. O reino ele tem que conquistar, e nós temos um conquistador que nunca perdeu uma batalha. Um reino tem território e o nosso território é grande. O Senhor fala para ti nessa manhã: amplia os teus territórios de conquista, porque você tem um rei que nunca perdeu uma batalha. Terceiro, uma família. Efésios 2,19. Somos a família de Deus. E a coisa mais linda é que Deus é o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta coisa, em Efésios 2,20, somos um edifício. Agora o detalhe: Cristo é a base. Oh glória! Esse prédio nunca vai cair e nunca será destruído. Pode cair todos os prédios, mas a igreja sempre prevalecerá, porque ela está na base que é Cristo. Quinto, um templo. Efésios 2:21. Cristo é a coluna, por isso que ela não cai. A sustentabilidade da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sexto, uma morada. 2:22. Cristo é o teto, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos livra. Sétimo, uma noiva. 5:25. Cristo é o marido, Cristo é quem nos guarda. Veja que Judas, lá antes de Apocalipse, a última epístola antes de Apocalipse, só tem um capítulo, mas ele diz em 3 versículos, 4 versículos, 20, 21, 22, 23, as bênçãos do trigo dentro da igreja. Ele diz que nós somos amados e nós somos edificados pela Santíssima Fé, versículo 20. Nós oramos no Espírito, no versículo 20. Terceiro, nós guardamos dentro do amor de Deus, versículo 21. Ele fala a quarta coisa para o trigo que está dentro da igreja: espera a misericórdia da vida eterna em Jesus Cristo, versículo 21. Ele fala a quinta coisa: nós auxiliamos e ajudamos os novos crentes para não serem arrebatados para o fogo do inferno, versículo 23. Isso é bênção dentro da igreja. Sexto, ele diz: nós odiamos as obras da carne, versículo 23. Detestamos as obras da carne. Quem está no templo está em comunhão. Quem está em comunhão é abençoado, recebe as bênçãos de Deus. Ele não quer andar na carne, ele vive no fruto do Espírito, e ele se alegra em sacrificar a sua alma, assim como Davi pensou: vou oferecer um sacrifício de valor a Deus. É a sua vida. Então Deus cuida dos fiéis, sustenta dos fiéis, Deus nos dá muitas bênçãos espirituais e cuida de todas as nossas necessidades. Salmo 65, verso 4. Como são felizes aqueles que escolhem e trazes a ti para que vivam nos teus átrios, na casa do Senhor. Transbordamos de bênção da tua casa, do teu santo templo. Aleluia. Efésios 1:3, o Paulo ainda diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha que coisa linda! Todas as sortes de bênçãos estão dispostas aos santos. Não existe lugar melhor, é estar na casa de Deus, louvando a Deus e adorando a Deus, porque é lá que está para nós estas garantias de sermos ainda mais abençoados nessa terra. Salmo 3, verso 8: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Tem mais, Provérbios 10, 22: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Deus quer te abençoar, Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer te livrar da dor, Deus quer te livrar da angústia, Deus quer te livrar desse sofrimento, Deus quer te livrar dessa perseguição, porque as bênçãos do Senhor traz riqueza, riqueza física, riqueza material, riqueza espiritual, e é isso que Ele está falando para nós hoje, nessa manhã. Oh meu irmão, abre o seu coração, desarme esse coração de pedra e diga: Senhor, eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero a tua bênção na minha casa. Aleluia. Filipenses 4:19 diz mais: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Bênção. Mais uma, Salmo 3, verso 8: do Senhor vem o livramento,
a tua bênção está sobre o teu povo. Ô meu irmão, ô meu querido irmão e minha querida irmã, abre a mão para o céu, agradeça a Deus, porque Deus vai derramar bênção sobre a tua vida nesta manhã. Eu estou profetizando sobre a tua casa agora. Deus vai derramar bênção, Deus vai derramar bênção. Eu quero, Senhor, põe bênção na minha mão, eu quero bênção, bênção, eu quero, é promessa de Deus, aleluia, eu quero. Você quer? Receba em nome de Jesus. Primeira coisa que eu quero te dizer dentro disso, primeira, a igreja do Senhor, primeira, a eira, ele fala aqui no versículo 24, antes de eu passar para o segundo ponto, as eiras se encherão de trigo, se encherão de trigo. É isso que eu quero te falar nesta manhã. A igreja não vai se esvaziar, a obra de Deus ela não perderá. É promessa de Deus que a igreja vai ser cheia de trigo, a palha vai ficar de fora. Já vou falar, mas agora eu estou no trigo, e você é trigo, você está na casa, a casa do Senhor vai se encher. Pastores que estão me ouvindo aqui nesta manhã, Deus vai multiplicar o trigo dentro da tua igreja, vai crescer o trigo dentro da tua igreja, Deus vai multiplicar o trigo dentro da tua igreja, Deus vai prosperar o trigo dentro da tua igreja. Se o diabo pensou que ele ia esvaziar a igreja, ele está perdendo cada vez mais, porque Deus está trazendo os crentes de volta. As pessoas estão reconciliando, as pessoas estão voltando, elas estão se arrependendo. É porque isso, pastor? É porque Deus vai colocar trigo dentro da tua igreja. Oh, aleluia, a tua eira não vai se esvaziar, ela vai se encher. Louvado seja Deus. As eiras se encherão de trigo. Receba essa palavra aí, pastor. Receba essa palavra aí, obreiro, missionário que está aí no campo, você que está aqui na cidade, você aonde estiver me ouvindo, você que está aí fora do Brasil, Deus está falando, a tua eira vai ser cheia. Deus não vai deixar o diabo roubar tuas ovelhas, Deus não vai deixar o diabo tirar o teu trigo. O que vai cair do lado de fora é a palha, mas o trigo vai ficar dentro da eira. E o Senhor ainda diz mais, que dos dias que virão de tribulação sobre a terra, o Senhor vai nos livrar de todas, aleluia, glória, oh, aleluia. Estou sentindo Deus aqui hoje, irmão, nessa manhã. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Deus vai te dar de volta. Isso é a proteção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre o teu ministério. Eu estou pregando e profetizando para você aqui nesta manhã hoje, porque eu estou meditando nessa palavra, irmão, desde sábado, para pregar para você aqui hoje. Deus, ele vai restituir de volta aquilo que lhe foi tirado. Deus vai colocar de novo aquilo que você perdeu. Isso é a proteção de Deus na nossa vida. Versículo 26 e 27. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será humilhado. Deus vai restituir, Deus vai te dar de volta, Deus vai te engrandecer. O que você está pensando que está perdendo agora, nesses dias de quarentena, Deus vai te dar multiplicado, Deus vai te dar de volta, Deus vai crescer a tua vida, Deus vai crescer a tua finança, Deus vai crescer o teu ministério. O trigo vai ficar dentro da eira, e é esse trigo é que vai crescer com você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, glória a Jesus. Tudo que foi tirado, versículo 25, será restituído. Versículo 26, e comereis fartamente e ficareis satisfeitos. Recebe se você crê. Se você for igual aquele general lá de Eliseu, você vai ver a bênção chegar e vai morrer na porta e não vai tomar posse. Você que está olhando para mim, está duvidando do que eu estou pregando, a quem é ele para falar? Então você não está acreditando que é Deus que está falando aqui na minha boca nessa manhã. Você vai ficar na porta e vai ver o povo comer, se fartar e não vai tomar posse. Mas agora, se você crê, viva o versículo 26, e comereis fartamente e ficareis satisfeitos e louvarei o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, aleluia. Eu vou tomar posse.
eu vou receber. Irmãos, mas e a praga, pastor? E o povo que está morrendo? Vamos orar por eles. E os médicos, pastor? Vamos orar por eles. E os enfermeiros? Também vamos orar por eles. E os idosos? Vamos orar por eles. E nós? Vamos orar por nós também, para que nós não peguemos essa praga e usufruamos desta promessa, das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Deus vai te proteger. Tem um muro em volta de você. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus, e Deus dá o livramento. Terceira coisa, trigo e palha, os fiéis e os infiéis. Irmãos, eu não vou nem gastar meu tempo hoje com falar de infiel. Eu quero te dizer, Malaquias, ele diz a separação do justo e do ímpio. Porque ele fala, nos últimos dias vereis a diferença do que serve a Deus, do que teme a Deus e daquele que não serve a Deus. Não vou gastar meu tempo com ímpio hoje não. Outro dia eu falo, porque eu estou falando para trigo. E eu quero que a sua vida seja abençoada, sua casa seja abençoada. A palha vai ficar do lado de fora. A palha vai ficar, é os infiéis. Mas o trigo vai ficar de dentro. Por que o trigo vai ficar de dentro, pastor? Eles construíam em cima da colina e lá passava vento. O vento batia na palha, jogava ela para fora e o trigo caía, era mais pesado, ficava dentro da eira. Quem é o vento? Olha o que está escrito no versículo 24 de Joel capítulo 2. Os tonéis transbordarão de vinho novo e azeite, mosto ou óleo, depende da tradução. O vinho representa duas coisas: o sangue de Jesus e alegria. O azeite, o Espírito Santo. Você já entendeu que o vento representa o Espírito Santo? Não é isso que está escrito em Atos 2? Veio um som como de um vento. Então vamos lá. Olha só. 28 e 29, capítulo 2 de Joel. Depois derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Na sua ascensão aos céus, Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém para que recebessem o cumprimento dessa promessa, dessa profecia de Joel. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Promessa. Para receberem o poder, primeiro precisavam receber o Espírito Santo. Vou te explicar. Como alguém pode profetizar se não é batizado com o Espírito Santo? Como alguém pode ter revelação se não foi batizado com o Espírito Santo? Primeiro, para que receba os dons, é necessário se encher do vento, do Espírito Santo. Está escrito lá em Joel: depois derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Aí os seus filhos e suas filhas profetizarão. Primeiro tem que ser batizado, depois profetizar, ter sonho e as visões. Por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente nós, assistindo aí a alguns vídeos na internet, nós estamos vendo coisas acontecerem que são fora da realidade bíblica.
Então nós não podemos confundir, colocar coisas que estão fora da Bíblia, porque está escrito que aqueles que fazem tal coisa sofrerão juízo. Então vamos lá. Atos 2, do 1 ao 4, conta esse cumprimento do derramamento do Espírito Santo. Então veio de repente do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Oh, aleluia, meu irmão. Eu vou te explicar isso para você entender quem é você. Você que está dentro da eira. Olha que promessa linda. Jesus disse que Deus nos daria, através do cumprimento desta profecia de Joel, recebimento de poder ou virtude. Virtude ou poder, ela vem do grego dunamis. Essa palavra dunamis, ela tem 3 variantes no nosso português, sendo a primeira dinamismo, a segunda dinamite e a terceira dínamo. Dinamismo, o que é isso? Ai, 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 ai. Oh, Jesus, é bom demais, a Bíblia é rica demais. Dinamismo, quem é ou demonstra energia e movimento, é um espírito energético. Isso aí é energia, isso é vitalidade. Nós estamos vivendo um tempo que precisamos, irmãos, ricamente de crentes cheios de vitalidade, do Espírito Santo, cheio de dinamismo. Por quê, pastor? É porque nós estamos olhando, as coisas estão mudando. Quando a pessoa não era muito crente, ou quando ela não era crente, ou quando ela está lá desviada, ela tem um dinamismo para muita coisa, para ir para jogo de futebol, é para ir para show de não sei quem, é para passar a noite no carnaval, é para aprontar tantas coisas. É um dinamismo que a pessoa tem de uma forma assim que não se pode contar. Tem gente que tem ânimo para ir para festa de casamento, para festa de aniversário, fica até o final da festa para pedir um pratinho de comida e levar para casa, bota um pouquinho de salgadinho aqui que eu vou levar, esperou a festa acabar para levar o pratinho de salgadinho. Tem uns que botam o salgadinho no bolso do paletó, é na bolsa da mulher e leva, fica louco para levar as coisinhas para casa, tem que esperar a festa acabar, tantas da madrugada, mas ele fica ali para levar um pedacinho de bolo, um pouquinho de guaraná, meu irmão. E quando está na igreja, o pastor está pregando, a mensagem está sendo pregada, ele fica doido, o pastor acaba logo com o culto, eu tenho que ir embora, eu tenho que descansar, eu tenho que ir para casa, não tem coragem de ficar até 9h30, tem que acabar o culto, é 9h, tem que acabar o culto, é 9h10. Cadê o dinamismo? Cadê a força de vontade? Davi disse para aquele homem lá na eira de Araúna: como eu vou oferecer um sacrifício a Deus que não me custe nada? Ai, esse culto não acaba, ai, esse não termina logo. Que sacrifício é esse, irmão? Falta de dinamismo. Vou repetir. Poder e virtude vem da palavra dunamis. Dunamis tem 3 variantes no português. A primeira, dinamismo. A segunda, dinamite. Dinamite também vem de dunamis. O que é dinamite? É um explosivo. Oh, meu irmão, isso aqui é gostoso. Sabe o que é isso? É o crente cheio de pólvora, tá pronto para explodir, irmão. É aquele crente assim que ele já tá só a faísca, ele tá só esperando mesmo para pular e dar glória, porque ele já está cheio de poder, cheio de virtude. Quando passa ali uma faísquinha perto dele, aleluia, ó glória, e ele já começa a falar em língua estranha, já levanta do banco, o pastor tá pregando, é verdade, pastor, e a mensagem é dura, ó glória, é assim mesmo, Jesus, fala com a igreja. É isso, é o crente que é dinamite, ele está pronto, é para botar fogo mesmo, é para explodir mesmo a cabeça do cão. Ele não está nem aí se o culto é na rua, se é na praça, se é cruzada, se é dentro da igreja. O negócio dele é estar pronto, é para botar fogo no inferno, é para queimar mesmo a cabeça do Satanás. Está sempre em fiação com o céu, como disse o bispo Gilmar, está em fiação direto, ligado no céu e na terra. Ele tem conexão, é pronto, é glória, aleluia, é
é fogo, é língua estranha. Oh meu Deus, como é gostoso. É o crente, ele tem que ser dinâmico, tem que ter isso na sua vida. Dinamite, pronto para explodir mesmo na obra de Deus. Terceira coisa, dínamo. Dínamo, que é isso, pastor? Resumindo, quem trabalha em oficina mecânica de automóveis sabe o que é dínamo, principalmente em autoelétrica. É um gerador que transforma a energia mecânica do automóvel em energia elétrica. Aí ele alimenta todo o equipamento elétrico. Então é através da conexão do positivo com o negativo que gera energia. Vamos lá. Eu escutei um dia um pastor falando isso. Antigamente, não estou sendo saudosista, só a verdade. Só a verdade. Antigamente, num culto normal, sem campanha, sem nada, um culto normal, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E a gente não tinha esse negócio de ficar falando, bate palma para Jesus, ei! Não existia isso. Por que não tinha? Porque o Espírito Santo estava sempre dentro do culto, e quase todo culto tinha profecia. O Espírito Santo se fazia presente. A gente hoje tem que ficar falando, irmão, pega na mão do irmão que está do seu lado aí, segura na mão dele e dá glória. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus é contigo, Deus é na tua vida, Deus vai te abençoar. Hoje a gente tem que fazer isso. Por que isso, pastor? É porque tem que pegar um crente que é positivo e colocar do lado de um crente que é negativo, para ver se dá choque. Aí gera energia, e aí sai glória e aleluia. Antigamente não precisava. Por quê? Porque os cultos sempre terminavam com o poder de Deus. E por que terminava com o poder de Deus? É porque quando você pega o positivo com o positivo, irmão, aí vira dinamite, aí explode, aí cai glória, aí cai fogo, aí cai a presença de Deus. É isso. O que é que nós estamos precisando? Trigo cheio do poder de Deus. O vento bate, pá, e o trigo cai dentro. E a palha fica de fora. Seja trigo cheio. Nós temos que ser, irmão. Virtude, poder, é autoridade. Pastor, eu pensei que isso era só para falar em língua estranha. Não. Vou te explicar o que está escrito. Quando eu estou falando de poder, autoridade, é a mesma coisa. Virtude e poder, no texto, autoridade. A igreja começou depois do dia de Pentecoste, porque ali eles receberam poder, autoridade para fazer isso. Lembra de Pedro? Não tinha negado Jesus 3 vezes? Depois do Pentecoste, ele pregou contra aqueles que prenderam Jesus e ganhou 3.000 almas para Jesus. Poder, autoridade na palavra. Lucas 10, 19 e 20. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí ele termina: mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes de tudo que o vosso nome está escrito nos céus. Autoridade, poder, pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Irmão, eu já vi crente que tem medo de expulsar demônio. Eu já vi crente que não tem coragem de expulsar demônio. Que crente é esse, irmão? Cadê o poder na vida dele? O crente não tem que ter medo de demônio. É o demônio que tem que ter medo do crente. Porque Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade para isso. Lembra de Paulo? Quando chegou na ilha, foi ajeitar a lenha e a cobra mordeu na mão de Paulo. Paulo olhou para a cobra, balançou ela em cima da fogueira e falou: cai aí, demônio. Paulo se lembrava dessa palavra, poder, poder para pisar em serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo. Deus nos deu autoridade para isso. Para você que não entendeu, vou resumir. O motorista do carro forte transporta muita riqueza lá dentro. Sim ou não?
A riqueza está dentro do carro forte. O motorista está transportando a riqueza, mas aquela riqueza não é dele. Agora, Jesus Cristo disse: eis que eu vos dou poder. A riqueza que está dentro de você, Ele te entregou. Jesus disse: eu te dou o poder. Então Deus lhe deu. Usa o poder, prega com poder, canta com poder, ministra com poder, anda com autoridade. Não abaixe sua cabeça. Miserável é o diabo, humilhado é o diabo, quem não presta é o diabo, quem não vale nada é o diabo. Você é trigo, você está dentro da eira, você é igreja, você é do Senhor, você tem autoridade, você tem poder, você foi cheio do vento, do Espírito Santo. Então, meu irmão, caminha, levanta o queixo, marcha com autoridade nessa terra, porque Deus quer fazer de você uma pessoa sublime nessa terra que representa o nome dEle. Aleluia! Oh, aleluia! Meu Deus, a Bíblia é linda. É bem verdade que a palha traz o trigo para dentro da eira, mas ela não permanece. Deus não tem compromisso com crente palha. Efésios 4,14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Crente sem maturidade é igual ao crente palha. O vento leva todo vento de doutrina. Por isso que o Salmo 1, versículo 5 e 6 diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vento de doutrina. Poucos dias eu vi um pregador fazendo sabe o quê? Ele falou assim: olha, hoje todos vão ser batizados com o Espírito Santo aqui dentro dessa igreja e todos serão curados. O povo ficou assim: olha que maravilha, que bênção, que coisa linda. Sabe o que ele fez no final do culto? Depois do monte de encher linguiça, um monte de balela que qualquer criança prega o que aquele homem lá pregou, sabe o que ele fez no final? Botou o povo em roda lá na frente, todo o povo em volta da frente do altar, circulando, e disse: agora vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Aí ele ficou no meio do povo e ele começou a falar em língua estranha. E ele falando em língua estranha, xambalaia, xambalaia, e falando para o povo: repete o que eu estou falando, repete o que eu estou falando. E as pessoas começaram a repetir as línguas estranhas que ele falava, e ele dizendo: ó, batizou um, ó, batizou outro, ó, batizou outro, ó, batizou outro. Está entendendo? Não sejam levados em roda por todo vento de doutrina. Vem pra cá que aqui tem um reteté de Jeová. Aqui é joelho no chão e murro na cabeça do cão. Ô irmão, reteté, irmão. Reteté é uma maneira banal de falar das línguas estranhas. Isso aí é neologismo pentecostal. Eu sou professor e sei que eu estou te falando. Neologismo pentecostal. Entendeu? Então essa palavra reteté, irmãos, isso aí é uma forma banal de falar das línguas estranhas. Vem pra cá que aqui tem manto. Negócio vai ser manto. Ô, meu irmão, isso é perigoso demais. Mateus 12, versículo 34 até o 37, leia depois, Mateus 12, 34 e 37. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, olha que coisa terrível,
que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, pelas tuas palavras será condenado. As pessoas não estão entendendo, irmão, que ficar pregando no púlpito é um caso de salvação e condenação. Nós seremos julgados pelas palavras que pregamos em cima do altar. Oh Deus, dai-nos graça, Senhor, dai-nos força. Lucas 3,17, ele tem a pá na sua mão e limpará da sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Para encerrar agora, a eira vai ficar dentro do celeiro, mas a palha será queimada. Você está dentro da eira, você será guardado no celeiro celestial. As eiras, a casa de Deus, ficarão cheias e Deus vai proteger você e a sua família, porque você vai se encontrar com Ele na glória. Essa é a promessa. Lucas capítulo 3, versículo 17. Ele ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha no fogo. Você é trigo, você não é palha. A tua igreja tem trigo e tem palha. A palha Deus vai tirar, mas o trigo Deus vai permanecer, porque com esse trigo, aleluia, nós vamos nos encontrar lá no celeiro celestial e nós vamos dar glória, vamos dar glória, vamos dar glória. Nós vamos lembrar das bênçãos que recebemos e vai dizer um para o outro: valeu a pena ser fiel, aleluia. No templo você tem proteção, no templo você tem comunhão, no templo você tem alegria. Os tonéis se transbordarão de vinho, isso é alegria. Deus vai renovar você, Deus vai te dar alegria. Essa dor vai passar, Deus vai trazer de volta a tua vitória. Recebe essa palavra em nome de Jesus. No templo você tem graça, no templo você se enche do poder, no templo você se renova, no templo você dá graças, no templo você louva, você adora com os irmãos, comunhão. No templo você participa da ceia, no templo você se lembra da morte de Jesus, no templo você vai se encher do poder de Deus e você vai deixar o diabo de boca aberta, porque ele jurava que você seria queimado com a palha, mas você vai estar lá na glória, na glória, na glória com o Senhor, aleluia. Tua igreja está protegida. Aleluia, Jesus. Irmão, eu estou segurando aqui. Oh, Deus. Faz hora que eu estou segurando aqui para não falar em língua estranha. Mas eu estou alegre aqui com Jesus nessa manhã. Estou alegre com Jesus aqui nessa manhã. Eu quero que Deus te renova, te fortaleça. Você é trigo dentro da eira, guardado para o celeiro celestial. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês aí que estavam comigo nessa manhã. Pregue a palavra, divulgue a palavra, compartilha, deixa as pessoas receberem a palavra. Nós temos que fazer uma reflexão do nosso dia a dia. Tem muito crente palha dentro da igreja que ele tem que transformar. Precisa disso. Nós temos que pensar nisso. Desculpa a minha franqueza, mas vocês já ouviram que tem muitas pessoas pregando aí na internet, nessas lives, que você ouve a pregação, é um monte de revelação sem sentido, só para encher mesmo linguiça, só para trazer o povo para perto dele, para o povo pensar: nossa, revelador. Mas não tem Bíblia. E o que é que nos fortalece? É a palavra, é a Bíblia. Então, costuma selecionar quem você ouve, costuma fazer uma seleção aí, deixa o vento passar, joga a palha para fora, não seja levado por todo vento de doutrina, viu? Está escrito lá em Efésios 4,14.
que pelo engano desses homens, com astúcia nas palavras, tem enganado fraudulosamente milhares e milhares de pessoas. Que Deus os abençoe ricamente. Eu quero orar com vocês agora.